Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o Lewandowski, sim, o ministro Ricardo Lewandowski, que parece que quer pular do barco para o ano que vem, bem no finalzinho do governo do pudim de pinga, né? O Lula, se Deus quiser, não será reeleito ano que vem. E parece que todo mundo já está pulando do barco, inclusive o Lewandowski, que ganhou um carguinho depois que se aposentou do STF. Então, ele tem a aposentadoria do STF, ele tem esse carguinho no ministro da Justiça do governo Lula, mas ele não está satisfeito, né? O Lewandowski, que foi o pior ministro da Justiça de que se tem notícia aqui no Brasil. Mas qual é a surpresa, né, do ministro da Justiça ser indicado por um vagabundo, um ex-presidiário que está na presidência? Então aqui, ó, Lewandowski sinaliza a saída do Ministério da Justiça já no início de 2026. Lewandowski, como eu já falei, foi o pior ministro da Justiça e Segurança Pública desse país, não fez absolutamente nada. Aliás, entrou para a história também como o primeiro ministro a permitir uma fuga de uma penitenciária federal aqui no Brasil. Sim, sob o comando desta anta, 2 presos fugiram da penitenciária de Mossoró, aqui no Brasil, né? É uma penitenciária de segurança máxima. Os caras saíram pela porta da frente, pularam a cerca e desapareceram. E aí o Lewandowski aparece com essa carinha aqui, né? Não é lindo o Lewandowski? Aqui, ó. O ministro da Justiça deve deixar o governo nas primeiras semanas de 2026 e a possibilidade já foi discutida com o pudim de pinga. O presidente eleito pelo TSE, Inácio, já está aí pensando num substituto para o Lewandowski, né? O Lewandowski, que foi também responsável pela destruição novamente da Constituição. Quem não lembra da época da Dilma, quando a Dilma sofreu o impeachment, esse sujeito aqui foi escolhido relator do impeachment da Dilma, ele já era ministro do STF na época, destruiu a Constituição mantendo os direitos políticos da Dilmanta. Quando um presidente sofre impeachment, ele perde seus direitos políticos e ele desobedeceu à Constituição e a Dilma quase foi eleita ao Senado, né, por conta deste idiota incapaz aqui. Mas graças a Deus a Dilmanta não foi eleita, o povo de Minas botou a mão na consciência e pelo menos não colocou a Dilma lá. Lula demonstrou interesse em manter Lewandowski no cargo por mais tempo, inclusive para que ele participe do processo de escolha de um sucessor. Quer dizer, Lewandowski vai escolher um sucessor. Lewandowski, que se aposentou do STF, levou esse carguinho do Lula, e esse cargo do Lewandowski é permeado por diversos escândalos de corrupção, né? A gente sabe que o filho do Ricardo Lewandowski está envolvido no roubo do INSS. E, sim, o filho do Lewandowski estava atuando como advogado no seu escritório. Aliás, o STF é uma festa, né? Todo mundo tem escritório de advocacia. Então, o filho desta anta aqui estava atuando como advogado num desses operadores do INSS que roubaram os velhinhos. O Lula blindou o Lewandowski e o filho dele, então também nada foi dito, porque o Lula também blindou o irmão dele, o Lula blindou o filho dele, o Lulinha, que saiu do país, foi embora para a Europa, quando foi falado do primeiro escândalo envolvendo o roubo do INSS, o cara já picou a mula, porque ele também recebia uma grana lá do INSS, né? Então o que estão falando aqui? Que integrantes do governo estão avaliando que Lewandowski conseguiu estruturar um projeto de segurança pública com identidade própria. Sem identidade nenhuma, né? Ele conseguiu estruturar nada porque ele não tem identidade nenhuma. O Lewandowski é abortista, é desarmamentista, ele é a favor do desarmamento do exército também. Então o Lewandowski é um esquerdista de primeira categoria, para surpresa de 0 pessoas, indicado pelo Lularápio, né? Questionado sobre qual das 2 estruturas assumiria em um eventual desmembramento, respondeu em tom de brincadeira: vou ser ministro dos meus netos.
Coitado dos netos, né? Por que ele disse isso? Porque os ministros estão avaliando a divisão da atual pasta da Justiça em 2 ministérios, da Justiça e Segurança Pública. Então, seria dividido em 2. Hoje, o ministro da Justiça é o ministro da Segurança Pública e o Lula quer mais gastos, né? Quer utilizar o nosso dinheiro, o meu, o seu, o nosso imposto, para pagar um segundo ministro para uma pasta que não faz sentido nenhum ter aqui no governo, né? A gente já bateu um recorde de ministérios inúteis aqui e tudo pago com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. Então, o tal do Lewandowski está aí querendo dar o pé, desembarcar do governo Lula. Tudo indica que Lula não será reeleito o ano que vem, mas eu não duvido nada da inteligência do povo brasileiro, né? Olha só que eu estou sendo irônico, tá bom? Tem muita gente ainda que defende o Lularápio, e se o cara para defender um sujeito, um ex-presidiário condenado em 3 instâncias, que roubou o INSS e tem causado essa destruição do país, destruiu os Correios, a Petrobras está indo para o saco também, do mesmo jeito que foi com a Dilma, ou o cara que apoia o Lula é mau caráter, ou ele é bandido também, do mesmo jeito que o Lula. Eu acho que são as 2 opções são válidas aí nesse caso, porque não há por que ainda apoiar o Lula para 2026. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.